Bom dia a todos, presidente da casa, Nego Jai, vereadores aqui presentes, ex-prefeito Renato, meus secretários que se fazem presente, toda a imprensa presente, meus senhores e minhas senhoras. Hoje eu vim para aqui com um espírito de reflexão. Eu vi aqui o debate caloroso aqui, onde cada vereador defende com unhas e dentes seu partido, seu presidente, como se defende seu time. O que se percebe aqui é que o debate se concentra no seguinte: não se olha para quem está fazendo melhor, se olha para quem é do meu lado. E defende a qualquer custo. Isso a gente faz com o time. Eu sou Vitória, sofredor, mas torço até a morte. Sou Vasco, sofredor, torço até a morte. Mas não pode ser assim na política. Eu acho que nós devemos refletir, fazer uma reflexão, qual é o nosso papel como político, como gestor, como vereador. Eu subo aqui nessa tribuna hoje, acima de tudo, com um sentimento de responsabilidade. E eu quero aqui, baseado no que eu vi aqui, e lhe confesso que fiquei triste com esse debate, pela percepção que eu tive aqui nessas 2 horas que eu estou presente. A pergunta que eu faço aos senhores é o seguinte, senhores vereadores: qual é o verdadeiro papel do poder legislativo e do poder executivo na condução dos destinos do nosso município? O povo, quando foi às urnas e elegeu 15 vereadores e o prefeito, eles tinham uma expectativa. Eles queriam que essa equipe, e eu falo equipe porque eu venho da iniciativa privada, que o prefeito, junto com os vereadores, trabalhassem em harmonia pelo povo de Coité. E isso está acontecendo na prática. Eu vi aqui vocês discutirem sobre política nacional. Pouco se falou sobre a política municipal. O que é importante para o povo? O povo não quer saber se vocês torcem para Lula, se vocês torcem para Bolsonaro. O povo quer saber do crescimento do nosso município, da prosperidade do nosso município. É essa a visão que cada um de nós devemos ter. E é triste a gente perceber essa animosidade entre vocês. Claro que cada um tem suas ideologias, seus pensamentos. Eu penso de uma maneira, a esquerda pensa de outra. São visões de mundo diferentes. Mas eu acho que nós temos uma função muito maior, enquanto vereadores e enquanto prefeito. O que as pessoas esperam de nós, senhores? Esperam compromisso, esperam resultados, esperam dignidade na condução da coisa pública. E aqui eu faço aos senhores a seguinte pergunta: será que estamos entregando aquilo que a gente se propôs a entregar? Eu, quando assumi a gestão, no meu primeiro mandato, eu fiz questão de ligar para cada vereador eleito e parabenizar, e me colocar à disposição, independente de cor partidária. Me coloquei à disposição para sentar, para discutir os problemas do nosso município. Fiz isso na primeira gestão e nunca recebi, durante os 4 anos da minha primeira gestão, nenhuma ligação de vereadores da oposição para debater, para discutir os problemas de Coité. Às vezes que eu tive a oportunidade de conversar com vereadores da oposição na minha primeira gestão, que foi Betão e a esposa de Mário da Caixa, que me fugiu o nome, Jussara, foi porque eu os procurei. Mas nunca fui procurado por nenhum outro vereador. Quando venci a eleição passada, eu liguei para todos os vereadores eleitos aqui. Liguei para Urbano, para Marli, para Luzia, para Léo, para Robenilton. Parabenizei e me coloquei à disposição de cada um de vocês. Esse é o meu papel, é a minha obrigação, do ponto de vista institucional. Porque eu entendo que a eleição tem que passar. Tem que desarmar o palanque e sentar para discutir os problemas do município. Quantas pessoas, quantos de vocês aqui me procuraram para discutir ou debater
qualquer assunto do município. Somente Léo do sindicato. Foi o único que me procurou, que me manda mensagem, que pede ajuda. Porque uma das funções do vereador, são 3 as funções do vereador. Uma é legislar, a outra é fiscalizar o executivo, e a outra é ser o elo entre o povo e o poder executivo. E a terceira função dos vereadores, por que vocês não exercem? Porque eu nunca fui procurado por Urbano, Luzia, Robenilton. Somente Léo me procurou, Marli. Então é assim, é difícil. Fico triste quando eu vejo uma Câmara que se comporta somente do ponto de vista partidário. É Bolsonaro para cá, é Lula para lá. Eu estou pouco me lixando para Lula, para Bolsonaro. Eu quero o crescimento do nosso país, da nossa Bahia e do nosso município. Não é hora de discutir política nacional. A eleição vai chegar. E nós vamos ter a oportunidade de debater. Aqueles que defendem Lula vão defender Lula. Aqueles que defendem a direita vão defender a direita. Mas isso é lá na frente. Até lá eu tenho um município para governar. E eu preciso da ajuda de vocês. A verdade, meus amigos, é que a gente tem crescido muito. Nós temos avançado a passos largos. Mas eu, com toda humildade e sinceridade, com toda convicção, eu chego à conclusão que, embora estejamos fazendo muito pelo nosso município, nós poderíamos estar fazendo muito mais. Eu poderia não estar fazendo essa reflexão aqui com vocês hoje. Eu estou numa zona de conforto. Nós vencemos as eleições com uma frente de quase 15 mil votos, numa demonstração clara e inequívoca da população de Coité, que aprovou a nossa gestão, que conseguiu fazer aquilo que esse talvez seja o maior mérito talvez seja o maior mérito do meu ato como político, ter tirado a ideia de que você tem que votar em partido. Aqui antigamente era assim, azul e vermelho. Não voto em Marcelo porque é vermelho, não voto em Misael porque é azul. Era assim que funcionava. E graças a Deus nós conseguimos tirar isso. Foram 4 anos onde eu mostrava para todas as pessoas. Aliás, na minha campanha eu já dizia isso em 2020. Eu não sou vermelho, não sou azul, não sou preto, não sou amarelo. Eu sou a cor de Coité, eu sou Coité. Vamos acabar com isso, porque isso é uma coisa retrógrada. E o resultado da eleição, quando nós vencemos com quase 15 mil votos de frente, foi uma demonstração inequívoca de que as pessoas aprenderam a votar sem olhar a cor. Porque eu tenho certeza que muita gente que votou em mim não é vermelho, não é azul, não é PT, votaram pelo reconhecimento e pelo trabalho. Então eu poderia estar aqui sem me preocupar com isso. Eu estou numa situação confortável, eu tenho 10 vereadores dos 15 vereadores, posso governar com tranquilidade, sem nenhum problema. De uma maneira geral, a população está satisfeita com nossa gestão. E essa percepção e o resultado que nós vimos nas urnas é fruto do trabalho que nós fizemos em 4 anos. Nós tiramos um município que arrecadava, em 2020, pouco mais de 100 milhões de reais, e hoje arrecadou ano passado 285 milhões de reais. Um crescimento de 160%. Obviamente que aí tem repasses federais e estaduais que são obrigatórios, constitucionais. Não se trata de nenhum favor nem de governador, nem de presidente. Se trata de repasses institucionais que são garantidos aos municípios. Mas nós conseguimos crescer de 100 milhões para 285 milhões porque crescemos a nossa economia, que se reflete no ICMS, em uma arrecadação maior do ICMS, do repasse do ICMS para a concessão do Coité, que é fruto da arrecadação do nosso município. Nós conseguimos aumentar o número de matrículas no ensino fundamental, que se reflete numa maior arrecadação. Então, isso é fruto de trabalho. E, obviamente, não tem a menor dúvida que esse crescimento do nosso município, e você pode conversar com qualquer comerciante que vai dizer, eu me sinto à vontade para investir em Conceição do Coité, porque eu percebo que a gestão municipal tem uma postura arrojada para promover o desenvolvimento econômico e social, com a promoção de eventos, com a valorização do empresário,
da iniciativa privada como forte fomentador da geração de emprego e renda. Eles só investem porque percebem isso. É nítido, conversa com qualquer comerciante, qualquer industrial que está em Coité, que vai dizer: o nosso investimento aqui é fruto da percepção de que o setor, a gestão municipal investe e valoriza o empreendedorismo. O problema é que a gente percebe, e eu percebi isso claramente aqui, é que se perde muito tempo aqui na Câmara discutindo coisas que não são importantes para o nosso município. E não me refiro só a coisa de nível federal, não. Às vezes nós percebemos uma agressividade de alguns vereadores completamente desnecessária. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa da paz, do diálogo, da conversa. Mas alguns vereadores aqui se comportam de forma muito efusiva, de forma muito dura. Machucam, sem necessidade nenhuma, sem conhecimento de causa. E aqui eu vou citar um exemplo concreto, que machucou. Machucou porque a gente faz as coisas da melhor forma possível, da forma mais transparente possível. E aí vem um vereador e nos acusa de o executivo interferir no resultado de um concurso público. O concurso público para agente de saúde foi feito, eram 32 vagas, foi escolhida uma empresa que estava apta para fazer o concurso. Se não estivesse apta, nós não teríamos contratado. Obviamente que os resultados, aquelas pessoas que perdem, contestam, acham que houve injustiça, mas não cabe a um vereador agir com a leviandade de acusar e insinuar que houve interferência do executivo. Não cabe. O vereador fez denúncia no Ministério Público e todas as denúncias que chegaram no Ministério Público foram arquivadas, por falta de provas. Isso machuca, porque a gente age com a maior transparência possível. E aqui eu quero citar alguns números. Nós vencemos as eleições com 60% dos votos da população de Coité. Do ponto de vista estatístico, se eram 32 vagas, meramente estatístico, 60% dessas vagas deveriam ser preenchidas por quem votou no prefeito Marcelo, e 40% no outro lado. Mas a oposição apresentou 12 números, ou foi 13 números, de que nós teríamos interferido para que essas pessoas passassem no concurso. 40%. Ou seja, nós teríamos aprovado 19, seriam 60%, e não 40%. Tenho aqui três exemplos. A irmã do vereador Léo passou no concurso público, e é oposição a nós. A esposa de Nego Jai e a esposa de Ariel fizeram o concurso público e perderam. E então, o que é que vocês me dizem? Houve interferência do executivo? Vocês acham justo insinuar que o executivo interferiu no resultado de um concurso? Esse é o lado ingrato da política. É por isso que a gente ouve falar, e eu ouço falar muito, no meio que eu vivo, do meio que eu ando: rapaz, você é louco, o que é que você quer se metendo em política? Política é um negócio sujo. As pessoas pegam pesado. Você está colocando seu CPF em jogo, você não precisa disso. E eles têm toda a razão. Mas aí eu me pergunto, e a gente vai deixar os lobos tomarem conta? Se as pessoas de bem não estiverem presentes, o que é que vai acontecer? Eu pergunto ao senhor vereador que fez a denúncia: quem ganhou com essa situação toda do concurso público? Os aprovados ficaram angustiados com receio de que iriam perder suas vagas. Os reprovados criaram expectativa de que poderiam recuperar suas vagas. Ninguém ganhou com isso. Só o discurso político. E é esse discurso político que não deveria acontecer. Os debates aqui deveriam ser utilizados para discutir coisas em prol do município.
Se tem uma dúvida, bate na porta do prefeito, no gabinete do prefeito. Prefeito, eu gostaria de marcar uma audiência com o senhor. E aqui, caro amigo Urbano, eu quero abrir um parêntese para lhe dizer o seguinte. Eu não recebi o governador, mas não tenho nenhum problema de sentar com o governador do ponto de vista institucional. Eu não quis participar de um ato político, é diferente. Quando o governador cortou 3.600.000 reais da maternidade de Coité, quando nós assumimos a gestão, nós tentamos, através da Secretaria da Saúde, na época o secretário de Saúde era Fábio Vilas Boas, que eu já tinha relações antes da política, procurei Fábio, e Fábio foi taxativo comigo em dizer, Marcelo, isso é uma decisão política. Não existe nenhum empecilho de manter o convênio com vocês. Só o governador pode reverter isso. Eu me lembro que na inauguração do mercado municipal, no meu discurso, eu apelei para o deputado Alex da Piatã e disse, Alex, restabeleça esse convênio. Não permita que o governador, por uma questão política, prejudique o povo de Coité. Eu vou reconhecer publicamente se você conseguir restabelecer isso. Você restabeleceu? Nem o deputado. Porque para o deputado, quanto pior, melhor. O deputado quer o desgaste do prefeito. Dane-se a população. Eu não penso assim. Quem me conhece sabe. Eu me lembro que fui procurado por Elaine, eu não canso de repetir isso. Elaine me perguntou, prefeito, se eu conseguir emendas parlamentares de Daniel Almeida, o senhor recebe? Eu falei, claro que recebo. E o senhor divulga que essas emendas foram conseguidas através de mim? Divulgo. E eu posso escolher as ruas? Pode. E o senhor vai comigo nas ruas dizer que foi eu que consegui? Vou. Ela escolheu ruas da Jaqueira, ruas do Alto da Colina, e eu fui nas ruas com ela e dizia, quem conseguiu foi o deputado de Elaine. Porque é assim que se governa. De forma altruísta, pensando no povo, sem pensar na eleição seguinte. Talvez por isso eu tenha tido a maior votação da história de Coité. Talvez por isso as pessoas, pelo meu comportamento sério, sem perseguir ninguém, talvez por isso eu tenha tido a frente que tive. Reitero aqui, caro Urbano, tentei um contato com o governador lá atrás, quando o secretário de Saúde me disse que só o governador poderia reverter aquele convênio. E, na época, o discurso da oposição era, nós não podemos manter o convênio porque agora a saúde de Coité é o comando único. Quem faz a gestão da saúde é o próprio município e não mais o Estado. E, na época, e até hoje eu posso enumerar diversos municípios da Bahia que têm o comando único da saúde e que têm convênios com o governo do Estado. Foi uma retaliação ao nosso governo. Não faço nenhuma objeção em sentar com o governador, porque eu entendo a minha responsabilidade como prefeito e tenho a obrigação, sim, de sentar com o governador para discutir assuntos de Coité, mas não para participar de atos políticos. E nós sabíamos que o que seria feito aqui em Coité seria um ato político. O governador passou 3 anos sem vir em Coité. Na véspera da eleição, vem anunciar obras. Recebi a ligação do chefe de gabinete do governador, doutor Jonival Lucas. Me perguntou se eu poderia estar presente, eu disse que não. Perguntou se o vice poderia estar presente, eu perguntei a Marquinhos, ele disse que não faria nenhuma objeção, esteve presente. Eu coloquei o Estado, o município à disposição, o que é que vocês precisam? Em termos de segurança, de estrutura, precisa de alguma coisa? E o chefe de gabinete do governador disse que não precisava de nada disso, que precisava da minha presença. Eu lamentei e disse para ele, infelizmente, eu não posso participar desse evento. Mas coloquei a estrutura municipal, caro Urbano, à disposição do governador. Esse é o meu papel institucional. E jamais faria o contrário, de retaliar ou fazer qualquer movimento no sentido de dificultar o ato que o governador promoveu aqui. Isso é democracia. Isso é respeito pelas instituições. Tentaram passar a ideia de que eu sou contra o concurso público. Ora,
Se eu fosse contra os concursos públicos, eu não teria feito concurso para agente de saúde e não estaria já preparando um concurso para agente de trânsito. O que as pessoas precisam entender é que não se pode fazer concurso público para todas as funções. Seria uma irresponsabilidade da minha parte fazer concurso público, porque isso envolve um compromisso financeiro de uma geração. Existe a lei de responsabilidade fiscal que exige que um prefeito não pode gastar mais do que 54% de sua arrecadação com pagamento de folha. Coité está crescendo. Nesse momento, eu preciso de força de trabalho para obras. Pedreiro, ajudantes de pedreiro, eletricista, encanadores. Eu não tenho como fazer concurso público para essas funções, porque são demandas temporárias. Espero eu que Coité continue crescendo, nessa vertente de crescimento, para que lá na frente a gente chegue à conclusão de que essas demandas são permanentes. Mas até lá, eu tenho que me comportar e agir como gestor, com responsabilidade. Concurso público só quando a gente tem certeza de que precisa daquelas funções e que serão perenes para toda a vida. Prefeito, como eu dei prioridade à juíza, à delegada, baseado no artigo 82, por um tempo determinado, eu vou dar também essa prioridade a Vossa Excelência para continuar o seu discurso, a sua fala. Fui criticado aqui também, eu vi a fala do professor Robenilton, onde ele estava fazendo referência ao Hospital Regional. E na altura ele mencionou, talvez o Hospital Regional seja inaugurado muito antes do Hospital Municipal, Hamilton Rios, que o prefeito está há 6 anos tentando inaugurar e não inaugura. De fato, vereador, de fato, nós estamos nessa luta desde o meu primeiro ano de governo, 2021. E foi em 2021 que nós conseguimos uma emenda parlamentar do deputado federal Elmar Nascimento, no valor de 10 milhões de reais, que está empenhado à disposição da Secretaria Municipal da Saúde do município de Coité, à disposição do nosso município. Nós passamos 2 anos para aprovar o projeto na Vigilância Sanitária do Estado. 2 anos. Quantas idas e vindas não fizemos para aprovar esse projeto? E foram 2 anos nessa luta. Apresentavam 10 pendências, nós resolvíamos as 10 pendências, depois vinham com mais 20 pendências, resolvíamos as 20 pendências, e depois vinham mais 30 pendências. Uma coisa irracional, mas era assim que funcionava. E levamos 2 anos para aprovar. Finalmente aprovamos, foi aprovado, porque não poderiam segurar o tempo inteiro. Licitamos a obra, e a obra teve início, Renato, em dezembro de 2024. Quem passar na Avenida Luiz Eduardo Magalhães já pode ver que o prédio está praticamente erguido. Muito bem, meus senhores, a obra está parada. Apesar da Secretaria Municipal do nosso município, da saúde do nosso município, apesar da Secretaria de Saúde ter à disposição esses 10 milhões, só foram liberados 2 milhões e 100 mil reais. 2 milhões e 100 mil reais. Existem mais 3 milhões e 800 mil reais que já foram medidos pela Caixa Econômica Federal, já foram autorizados o pagamento, já foi encaminhado para o Ministério da Saúde e o pagamento não sai. Daí a explicação, vereador, por que a gente não terminou a obra que estava previsto para terminar agora em janeiro de 2026. Começou em dezembro de 2024 e se houvesse os recursos, nós teríamos essa obra concluída, não tenho a menor dúvida disso. E aí, eu venho e reitero aquilo que eu tenho dito aqui. Se a gente estivesse trabalhando em harmonia, sem pensar em partido político, sem pensar em Lula, sem pensar em Bolsonaro, sem pensar em ACM Neto, sem pensar em Jerônimo, pensando no nosso município, que é para isso que nós estamos aqui. Se nós estivéssemos unidos nesse propósito, eu tenho certeza que nós já teríamos resolvido esse problema. Eu tenho absoluta certeza que nós já teríamos resolvido esse problema. Se houver boa-fé, é preciso ter boa-fé. Se houver boa-fé dos senhores, os senhores devem e podem exigir
que os vossos deputados interfiram na liberação desses recursos. E aqui eu faço um apelo. Eu poderia não contar essa história para vocês, torcer para que os recursos não sejam liberados, mas eu tenho a humildade, porque eu represento aqui o povo de Coité. Eu quero o bem do povo de Coité. Eu não quero sofrimento para o povo de minha terra. Eu quero qualidade de vida, saúde de qualidade para o povo de Coité. E aqui eu faço um apelo aos senhores. Vamos nos dar as mãos para destravar isso, que isso é uma decisão política. Os recursos estão empenhados, mas eles não liberam porque existe o ministro tem a prerrogativa discricionária de liberar ou não. Já está apresentado pela Caixa, as medidas já foram feitas, as medições foram feitas, está tudo ok, só falta pagar. O dinheiro está lá e não paga por quê? Me permita, Renato, por uma questão política. Não tem outro nome para dizer. E eu desafio aqui a alguém dizer, não foi pago porque está errado os documentos, porque foi a Caixa Econômica, nós temos um documento da Caixa Econômica Federal encaminhando para o Ministério da Saúde e dizendo, está tudo certo, pode pagar. E não paga. Então, são 5.900.000 reais que já foram executados da obra, dos quais só foram pagos 2.100.000. Obviamente que nenhum empresário consegue continuar uma obra, por mais boa vontade que ele tenha, sem que receber os recursos que ele precisa para poder gerir o seu negócio. Meus amigos, eu espero que eu tenha, pelo menos, colocado no coração de cada um de vocês, na consciência de cada um de vocês, que nós devemos, de uma vez por todas, descer do palanque e trabalhar por Coité. Nós não podemos nos deixar levar por vaidades, por interesses pessoais, por projetos pessoais, pelo simples desejo de conseguir likes, aplausos no Instagram, nas redes sociais. E, para isso, criar narrativas que não são verdadeiras, somente para agradar a opinião pública, para receber palminhas nas redes sociais. Isso não vale nada. O que o povo espera de todos nós é trabalho. E aqui eu não poderia deixar de falar, e aí eu sinto muito porque a vereadora não está presente. A semana passada eu vi uma publicação conclamando a população a exigir a criação da Secretaria da Mulher, sob o argumento de que a gestão atual não cuidava ou não dava a devida atenção às mulheres do nosso município. E olha que a vereadora é do nosso grupo. Imagino que no dia seguinte alguém avisou de que o município tem sim uma ampla rede de cobertura, de acolhimento, de apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade, e quem fez a publicação tentou corrigir a acusação feita no dia anterior, mas mesmo assim insistiu na loucura de criar uma Secretaria da Mulher para acolher as mulheres que, na visão dela, estão desamparadas. Meus amigos, esse é um tema muito sério. Primeiro, que nenhuma vereadora, nenhum vereador, vocês sabem disso, pode criar secretarias, nem pode criar despesas, nem pode mexer na estrutura administrativa do município. Não é prerrogativa para o vereador. O vereador pode sugerir, através do diálogo, da conversa, sentar com o prefeito e sugerir, mas nunca indicar e colocar a opinião pública contra a gestão. Isso não é uma coisa legal. Só para obter likes nas redes sociais, ganhar seguidores, não é uma atitude responsável, e eu tenho que dizer isso com todas as letras. Hoje, áreas estratégicas da prefeitura são conduzidas por mulheres. Vocês sabem disso. A Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Comunicação, a Secretaria de Administração, a Secretaria de Saúde, a Procuradoria do Município, a titular do setor de licitação, todos esses órgãos são administrados por mulheres.
praticamente a metade do meu staff de primeiro escalão é administrado por mulheres, é composto por mulheres. Além disso, dos 45 cargos de diretores de direção escolar, 42 são ocupados por mulheres. E isso não acontece por acaso, não. Isso demonstra o reconhecimento e a confiança e a valorização que nós temos pelas mulheres do nosso município. As mulheres, elas não só participam da nossa gestão, elas lideram, decidem e fazem a gestão acontecer. E eu quero aqui, com muita sinceridade, mandar um recado para cada mulher do nosso município. Vocês são guerreiras, são competentes, são trabalhadoras, são fortes e podem conquistar o espaço que quiserem na sociedade. A exemplo do que ocorre na nossa gestão. Vocês conquistaram esse espaço. Vocês não precisaram de padrinho, nem de um salvador da pátria para colocar vocês no lugar que vocês estão. Essa conquista foi de vocês, por mérito próprio. Então, não permitam que vitimizem vocês. Não permitam que vitimizem vocês para depois utilizarem vocês como massa de manobra eleitoral ou política. Vocês não precisam de salvadores da pátria. Vocês já demonstraram na nossa gestão que vocês podem fazer tudo o que vocês querem, sem ser vitimizada. Estão tentando levantar a bandeira para defender as mulheres. As mulheres, elas sabem se defender. E a nossa gestão tem, sim, uma rede de acolhimento que atende todas as mulheres que procuram o nosso município. Estamos falando de uma atuação permanente e integrada do nosso staff. Na assistência social, nós temos o CRAM, temos o CREAS, o CRAS, que acolhe, acompanha e garante os direitos das mulheres. A título de exemplo, para não me estender muito em números, em 2025 foram atendidas 146 mulheres em situação de violência. Isso mostra que a nossa gestão está presente, sim, ao contrário do que tentaram dizer que não. Entretanto, nós entendemos que cuidar das mulheres não é só tratar do enfrentamento à violência. Na educação, com escolas e creches em tempo integral, nós garantimos oportunidade de trabalho para essas mulheres. Nós temos já dezenas de escolas e creches em tempo integral. E o objetivo disso é o quê? É oportunizar às mulheres condições de deixar seus filhos num ambiente seguro para procurar emprego e entrar no mercado de trabalho. Na saúde, ampliamos exames preventivos, pré-natal e planejamento familiar. Hoje, a Prefeitura mantém um apoio à Associação Família Azul. São R$20 mil por mês que a Prefeitura de Coité direciona à Família Azul, garantindo suporte às mães de crianças com autismo e assegurando direitos importantes, como a redução da carga horária de trabalho para essas mães que trabalham em nossa gestão, para poderem ter mais tempo de cuidar dos seus filhos. Isso é gestão que cuida das mulheres, sem vitimização, valorizando a mulher. Obviamente que isso me entristeceu muito, porque partiu de uma vereadora do nosso grupo político, e eu quero até acreditar que foi por falta de conhecimento, por inexperiência, do que por maldade. Eu prefiro acreditar que foi por falta de conhecimento de qual é verdadeiramente o papel de um vereador, do que má fé. E nós concluímos o mês da mulher, nós promovemos a Elas em Movimento, realizado no final de semana do Dia Internacional da Mulher, que atendeu mais de 2.000 mulheres num único final de semana. Com isso, eu posso afirmar, com absoluta convicção, que a criação de uma Secretaria da Mulher seria uma irresponsabilidade de qualquer gestor. Vocês imaginem criar uma secretaria que não tem orçamento próprio, não vai conseguir orçamento próprio, nomear um secretário, todo o staff de uma secretaria, aluguel de prédios, aluguel de carros, compra de carros, de veículos, para fazer o que nós já fazemos através de outras secretarias, como no caso assistência social, educação e saúde, e que dão a assistência que as mulheres precisam. Então, esse assunto, para mim, está encerrado. Eu tenho que agir como gestor. Evidentemente que a vereadora utilizou isso como uma bandeira, né?
eu vou pedir a criação da Secretaria da Mulher. Mas a vereadora precisa entender de uma vez por todas que exercer o cargo de vereador não é estar na internet o tempo inteiro tentando conquistar seguidores. Eu quero concluir aqui, meus amigos. Eu já me alonguei demais. Eu já me alonguei demais com essas discussões aqui. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Nós já temos avançado muito nos últimos anos. Coité hoje, quem tem a sensibilidade, quem conhecia Coité há 5 anos atrás e conhece Coité hoje, sabe do que eu estou falando. O crescimento é visível, a confiança dos empresários é visível. Estão investindo. Cada dia que passa chega mais empreendedores aqui em Coité, gerando emprego e renda, que é o que nós precisamos. Mas nós precisamos avançar muito mais. Nós precisamos unir forças para buscar recursos para a concessão do Coité. E aqui eu me dirijo aos vereadores da oposição. Meu caro amigo Urbano, que eu conheço já de longas datas por conta do CISAL, Luzia, que eu tive o prazer de conhecer recentemente, Robenilton, com sua agressividade desenfreada, Léo, que é uma oposição moderada, que respeita o prefeito, mas que cobra, porque eu sei o tanto que Léo me cobra. Eu quero fazer um apelo a cada um de vocês. Vocês têm deputados, vão apoiar deputados. Exijam que os seus deputados coloquem emenda para Coité. Por que que os deputados da oposição, e aqui eu posso mencionar o Gabriel Nunes, o Afonso Florencio, deputados federais que têm peso no governo federal, que recebem milhões e milhões de reais todos os anos de emendas parlamentares, e não destinam 1 centavo sequer para o município de Conceição do Coité? Será que é porque o prefeito é da oposição? Meus amigos, eu não estou aqui nem aí para de onde vem o dinheiro. Eu quero receber o dinheiro e eu vou reconhecer que o dinheiro veio de Afonso Florencio, que o dinheiro veio de Gabriel Nunes, seja lá de quem for, porque o que importa para mim é que a população seja beneficiada. O que importa para mim é receber recursos de emendas parlamentares, seja na saúde, seja na infraestrutura, para a gente calçar ruas, para a gente melhorar a saúde do nosso povo. Não adianta ficar aqui batendo, dizendo que a saúde está mal, está ruim, está isso, está aquilo. A gente precisa melhorar e precisamos unir forças. Então, eu aqui gostaria de fazer um apelo a cada um de vocês. Nós temos um projeto ambicioso, nós precisamos fazer com que Coité continue crescendo. Hoje, Coité tem 2 polos maturados, né? Que é o polo do CISAL, que já está maturado. Temos o polo calçadista, que já está consolidado. E temos que trazer e incrementar o polo do turismo. Nós vimos que, através do Natal Luz, a prosperidade chega em Coité durante 2 meses. São caravanas e mais caravanas chegando todos os finais de semana em Coité, gerando emprego e renda para o nosso município. Nós temos que fazer com que isso seja perene, Léo. Temos que fazer com que isso seja perene, Lindo. E de que maneira? Investindo no ecoturismo. Nós já estamos investindo na Serra do Mucambo, melhorando o acesso, criando novos mirantes. Vamos colocar lá em cima um monumento iluminado para ser um ponto turístico. Nós queremos fazer uma trilha para que a terceira idade consiga subir na Serra do Mucambo. Eu me lembro que eu fui recentemente fazer uma inspeção do serviço e eu chegava lá, Robenilton, para o rapaz que estava fazendo, eu falei, meu amigo, eu pedi o quê? Para que essa trilha aqui, minha mãe pudesse subir. Eu lhe pergunto, minha mãe consegue botar a perna nesse degrau aqui? Ele não. Eu falei, então você tem que botar mais um degrau aqui. Porque o objetivo é que a gente permita que a Serra do Mucambo seja visitada por jovens, por crianças, por adultos, por pessoas da minha idade, para que as pessoas venham visitar a beleza natural que nós temos. Nós vamos investir no Parque Ecológico do Itarandi, com atrações permanentes, que me permitem, não vou revelar agora, mas que vão fazer com que todos os finais de semana venham caravanas e mais caravanas visitar o nosso município, para visitar a Serra do Mucambo e o Parque Ecológico do Itarandi. E tudo isso para quê? Para a gente perenizar
o turismo, porque a gente sabe que o turismo, quando ele é bem desenvolvido num município, numa cidade, num estado, ele traz visitantes e deixa o dinheiro aqui. E deixando o dinheiro aqui, ele gera emprego e renda para o nosso povo, que é o que a gente mais precisa. Portanto, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma responsabilidade muito grande. E precisamos entender de uma vez por todas disso. Precisamos descer do palanque. E eu convoco aqui vocês. Meu gabinete está aberto para sentar com vocês. Eu não quero apoio político, não. Eu não quero saber se vocês votam em Lula, se vocês votam em Caiado, se vocês votam em Flávio Bolsonaro. Não me interessa. Me interessa, nesse momento, discutir o futuro de Coité. E eu sei que se estivermos juntos, e vocês estiverem imbuídos nesse mesmo propósito, nós vamos conseguir juntos mais recursos para Coité. Se nós estivéssemos juntos, vocês já teriam destravado essa questão dos recursos do Hospital Municipal Milton Rios, e esse hospital já estaria pronto para a população. Então eu faço esse apelo com muita humildade, pela responsabilidade que eu tenho com o povo de Coité. Eu faço esse apelo e digo a vocês, vamos descer do palanque, vamos trabalhar de mãos dadas. A eleição é daqui a 6 meses. No momento da eleição, cada um vai fazer sua política e vai torcer para o seu, brigar pelo seu candidato. É natural, é assim que funciona. Mas até lá, nós temos meses, 4, 5 meses pela frente, que nos permite resolver os nossos problemas. E batam na mesa dos seus deputados e exijam, porque ter voto em Coité sem trazer benefício nenhum para Coité é muito bom. Vocês acham que eu apoio Elmar Nascimento por quê? Porque ele é bonito? Primeiro que não é bonito. Eu apoio porque ele consegue todos os anos 10 milhões de recursos, de recursos para a saúde. Porque se não conseguisse, eu já teria procurado outro, ele sabe disso. Então, meus amigos, fica aqui o meu apelo a cada um de vocês. E eu quero aqui encerrar as minhas palavras deixando uma mensagem muito clara. O tempo passa, e passa rápido, acredite. Quando eu me lembro que eu comecei essa jornada em 2020, numa aventura louca, que eu decidi sair candidato a prefeito, e lá em 2020 eu dizia, é um longo caminho pela frente. E hoje eu olho que eu já entrei numa outra loucura, que me reelegi prefeito, e já tenho quase 1 ano e meio, Léo, de gestão. Faltam 2 anos e meio para terminar o meu mandato. Ou seja, passa muito rápido. Quando a gente olha para trás, já foi. Então, o tempo passa e ele passa rápido. E cada dia que nós perdemos em discussão pequena, e aqui eu quero apelar, Robenilton, pelo amor de Deus, pare de discussão pequena, pare de bater no que não precisa. Veja seu prefeito como seu prefeito, não como seu adversário. Me veja como o prefeito que o povo escolheu e que você precisa ajudar. Eu não quero que você vote em mim, não. Eu acho que você jamais vai votar em mim, porque nós temos ideologias diferentes. Mas a gente precisa estar junto nesse momento, é verdade. Eu faço esse apelo sincero. Vamos parar de pensar em coisa pequena. É um dia a menos na vida de quem precisa de nós. Tem gente esperando emprego. Tem gente esperando atendimento. Tem gente esperando dignidade. E essas pessoas não podem esperar. Nós somos eleitos para fazer. E ainda dá tempo. Nós temos ainda 2 anos e meio para trabalharmos juntos. Dá tempo de fazer mais, de fazer melhor e de fazer juntos. Fica aqui a minha gratidão a cada um de vocês. Muito obrigado.